Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta tratando do tema, o futuro olímpico com a prisão de Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Presenças do deputado Paulo Ramos e também de Martinho Neves Miranda, que é advogado. Bem, deputado Paulo Ramos e Martinho, se o Nussmann tem 16 quilos em barras de ouro na Suíça, as medalhas dos atletas que estiveram aqui na Rio 2016 têm apenas 6 gramas de ouro. E elas estão descascando. Muitas reclamações. A quantidade de ouro que estocada do presidente afastado do COB daria para produzir 2.600 medalhas. Até os Jogos de 2028, deputado Paulo Ramos. Daria uma boa produção de medalhas. Eu acredito que esse episódio deva servir para uma reformulação a mais completa. Trazer os atletas, porque imagina como ficam os nossos diante desse. Eu tenho visto entrevistas dos nossos atletas, dos nossos competidores, manifestando até constrangimento. Vergonha, né? Então tem que aproveitar esse momento, por contrário, para tentar transformar em algo positivo, em homenagem aos próprios, aqueles que se dedicaram. Aqueles que, inclusive, não estão mais entre nós, estamos aqui tentando prestar uma homenagem ao Ademar Ferreira da Silva. Com o nome no Parque Olímpico, né? Uma proposta do senhor, né? Trazer e reunir esses atletas, junto com dirigentes sérios, que não se pode confundir também. Claro. Não se pode confundir. Perfeito, perfeito. E fazer uma reformulação. Você estava dizendo, como é que o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não poderá comparecer ao Campeonato Mundial de Futebol? Rússia. Ele não viaja, não sai do Brasil porque tem medo de ser preso. Então é uma situação muito lamentável, porque demonstra claramente que houve um desvio grande, que vem da base da estrutura, que na verdade tem que ser reformulada. Mas permanecendo anos a fio à frente de direções. Aqui tivemos o Caixa d'Água. Quantos anos ficou na Federação de Futebol? Temos os exemplos que você citou, vôlei, natação. Vão permanecendo, pô. Então tem que ter critério. Tem que ter critério. E não a eternização. Porque se fosse a eternização para o bem, mas a eternização tem sido para o mal, pô. É verdade. O senhor tocou dificultando o desenvolvimento do esporte, sim, pô. Sim. E aí tem que ouvir. Eu não sou, como é que eu vou dizer? Eu não sou conhecedor. Eu, na verdade, me dedico a fazer levantamentos das escolas que não têm equipamentos esportivos, dos clubes especialistas, nos subúrbios, nos municípios menos favorecidos, que não têm oportunidades para a prática esportiva. Então, como é que se diz? Por quê? Na visão do esporte, a educação física, não como sendo algo para a profissionalização. A profissionalização tem que ser uma consequência. Mas a prática esportiva está vinculada à saúde. Perfeitamente. Evitar doenças, a sociabilização, né, a compreensão da gente, tudo. A alegria, a felicidade das pessoas. E não ser fator que o futebol brasileiro está perdendo a sua base. Porque é tudo visto, tudo escolinha, a prática espontânea está ficando abandonada. No futebol, nos demais esportes já era regra. Dificilmente uma quadra de basquete, até hoje, encontrar uma quadra de basquete e uma quadra de vôlei nos subúrbios é muito difícil. Às vezes nem as escolas têm, as escolas públicas. Isso que disse o deputado Martinho, aprofundando, você falou da estrutura, eu acho que isso que disse o deputado Paulo Ramos tem a ver com a estrutura do esporte. Escola, a prática esportiva, a educação física. Você não acha também que isso poderia ser um programa de governo? Isso, na verdade, está previsto na Constituição, né? A Constituição diz expressamente que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. A Constituição brasileira é extremamente avançada nesse sentido, talvez seja a mais avançada que eu conheço no mundo. Que bom. Em relação a isso. Que bom que eu estava lá.
lá ajudando a escrever essa Constituição. O senhor foi deputado constituinte. E ainda a própria Lei 9.615 vai nesse mesmo caminho. Agora, o problema não está na legislação, o problema está, mais uma vez, no sistema. Quer dizer, é um sistema que está completamente dissociado da realidade. Né? A Revolução Francesa, por exemplo, ela aconteceu porque a realeza consumia 90% da riqueza do país. Quer dizer, a realeza estava lá, no mundinho dela, vivendo aquilo, enquanto a população morria de fome. O esporte, hoje em dia, não é muito diferente. Quer dizer, você pode ver o padrão de vida dos dirigentes desportivos e você vai ver o padrão de vida dos atletas olímpicos, que eu não estou nem falando dos demais atletas. Você vai ver o atleta olímpico que hoje está vivendo basicamente do trabalho muito bem feito das Forças Armadas, né? Que vem fazendo um trabalho fantástico. As Forças Armadas. Você veja o atletismo, Martim e deputado Paulo Ramos. A gente não tem pista de atletismo. O Célio de Barros foi destruído. Os atletas treinam em equipamentos militares. Não, pelo menos as Forças Armadas cumpriram esse papel. Sim, sim. Como os institutos cumpriam na era Vargas. Os institutos dos trabalhadores, né? Os institutos cumpriam esse papel, amparavam os atletas, mas eram os institutos dos trabalhadores. Agora, eu ouvi, inclusive, nessa fase última, algumas pessoas tentando criticar as Forças Armadas por esse amparo. Eu falo, se não tivessem as Forças Armadas acolhendo os atletas e dando condições, talvez não tivéssemos alcançado os resultados. E são equipamentos de primeiro, viu? São equipamentos de ponta das Forças Armadas. Atletismo, vôlei, na cavalaria, a mesma coisa, né, no hipismo. São equipamentos de ponta. O Rodrigo Pessoa não ficou no Brasil. O Rodrigo Pessoa foi treinar na Bélgica. Por que não ficou no Brasil treinando? Claro que nós temos algumas modalidades esportivas que são modalidades que exigem um investimento maior. Mas se falar simplesmente naquelas que são modalidades esportivas que não exigem grandes investimentos, eu às vezes brinco, já disse isso aqui, chegar em certos lugares com um dardo, vão achar que é arma de índio. É verdade. Chega lá com um martelo, vão achar que colocar no pé voltando à escravidão. Quer dizer, nem conhecimento. Eu estou travando uma luta agora, lá em Realengo, eu sou de Realengo, mas ando o estado inteiro e vejo as mesmas coisas. Tem lá uma pista de atletismo que pertence ao Exército, do lado da estrada de ferro. Ali, com um pequeníssimo investimento, transformaria aquilo num ambiente para a prática esportiva. E com a facilidade para do ter transporte. competições, uma pista de atletismo. Olha só. Que não se encontra praticamente, já está lá, precisando de uma pequena reforma. E colocar vestiário, lugar para a pessoa. Então, coisas... Mas nem isto. Porque, Marcos, eu tenho aquele sábio, a gente que fala que a gente se envolve nas coisas e acaba... Eu fiz aqui tem uma lei que eu chamei Programa de Massificação da Prática Esportiva. As escolas públicas que não têm equipamentos esportivos, fazendo parceria com os clubes que têm. O Estado, o poder público, investiria na ampliação e na recuperação da capacidade instalada, colocando na parte da manhã os alunos que estudam à tarde e vice-versa, para a prática esportiva. Eu, por exemplo, apesar de ter trabalhado nesses processos, alguns processos de candidatura, eu particularmente sempre fui contra o Brasil realizar grandes eventos, porque a questão nossa é investimento na base. Né? O deputado sempre falou isso aqui. É a famosa declaração da Unesco, desporto para todos. Quer dizer, todo esse dinheiro que foi investido em arenas esportivas, nós estamos esquecendo da Copa do Mundo. Quer dizer, metade das arenas esportivas que foram construídas, elas estão aí sob suspeita de superfaturamento. Você tem políticos presos hoje em dia por força dessas arenas que foram construídas. O que isso trouxe para o Brasil? Quer dizer, eu costumo dizer que a questão do esporte brasileiro, desses grandes eventos, não é questão de legado, é questão de delegado.
É verdade. Diga, deputado, por favor. Tem que tomar cuidado com a expressão delegado, porque os delegados que foram escolhidos... Tá bom, são os delegados que escolhiam das confederações. A intervenção, Martins, nos remete ao seguinte: não é falta de dinheiro. Não. A questão é a opção. prioridade. Se tudo que foi consumido em recursos financeiros, não só Pan-Americano, Mundial de Futebol, Olimpíadas, se fosse para disseminar em todo o território nacional instalações para a prática esportiva, nós talvez hoje estivéssemos aí com mais talentos selecionados. Mas o investimento na base, que não tem. Em cima disso, dessa nossa conversa, deputados Paulo Ramos e Martinho, eu perguntei para você, Martinho, o futuro do esporte olímpico, porque o atleta, eu vi entrevista da Jaqueline, a primeira mulher a ganhar medalha, em 96, em Atlanta, vôlei de praia. Vi a do Bebeto de Freitas, que foi técnico da seleção brasileira de vôlei, campeão, né, um cara vitorioso, e foi presidente do Botafogo. Ele teve que deixar o Brasil, foi morar na Itália anos e anos, e depois foi morar no Japão. Porque ele disse assim, aqui eu cansei dessa estrutura. A Jaqueline é a mesma coisa, ex-atletas dizendo a mesma coisa, que eles sempre falaram, mas nunca se conseguiu mudar. Esse seria o momento de se mudar? Eu acho que já passou do momento. Mas toda hora é hora, né? A questão eu tenho um exemplo muito importante no esporte, que foi o que aconteceu no mundo do tênis. No mundo do tênis, se você observar bem, as grandes competições de tênis não são realizadas pela Federação Internacional de Tênis, são realizadas pela ATP, Associação dos Tenistas Profissionais. Os donos, verdadeiros donos da bola, os verdadeiros artistas do espetáculo, são os atletas, Sim. Não são os dirigentes, né? Os dirigentes, eles conquistaram mais estrelismo, e mais dinheiro e mais poder às custas desses atletas. Quer dizer, você tem que retornar o poder para quem exatamente faz parte do processo esportivo, né? Fazendo um paralelo com a política. Quer dizer, o poder ele emana do povo, ele não emana do político, né? O que esse pessoal que está na base, que está trabalhando, que está suando, atleta, preparador físico, massagista, todos supervisores, o que essa gente tem de voz ativa que está sendo ouvido pelos demais? Por favor, deputado. Eu queria dizer o seguinte, tem duas questões. Uma é a questão das competições na perspectiva do lucro. A outra é o investimento na prática esportiva, na educação física, como política pública. Porque é duro verificar que organizam competições com patrocínios e, às vezes, a razão maior não é o próprio esporte. A razão maior é o quanto vão oferir de lucro com aquilo. Eu falo no investimento público, que eu defendo que o investimento seja público. Agora, organizar as competições, organizar a participação dos atletas é fundamental. Agora mesmo, uma corredora nossa de 100 metros, 200 metros, que não me ocorre o nome, só vi uma entrevista. Uma das poucas, correu menos de 11 segundos, que falando que eu não tenho dinheiro, fiquei lá nos Estados Unidos, não tenho mais condições de... Vou trabalhar vendendo isso, vendendo aquilo, porque eu não outro em não continuar. Vou tentar me dedicar àquela modalidade em que eu me destaquei. Está agora nos jornais, outro dia. É uma vergonha, é verdade. Deputado Paulo Ramos e Martins, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e o tema foi o futuro do esporte olímpico com a prisão. Com as prisões, né, do Carlos Arthur Nussmann e do braço direito dele, Leonardo Griner. Eu quero agradecer a participação de vocês, do senhor deputado, e também de você, Martinho, que mais uma vez estiveram aqui no Arena Esportiva. E você pode assistir o programa também pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.